querida irmã, hoje nós iremos fazer o nosso último encontro da catequese permanente sobre a campanha da fraternidade. Nesse nosso último encontro, nós vamos abordar o terceiro e o quarto capítulo, que é o agir e o celebrar, ou também chamado aqui no texto base como terceira e quarta parada nesta caminhada a exemplo ou a semelhança dos discípulos de Emaús. Cristo que vai caminhando conosco e a cada momento Ele vai nos fazendo compreender um pouco mais sobre o seu Evangelho, um pouco mais sobre aquilo que compete ao reino de Deus na nossa sociedade. Então, nessa terceira e quarta parada, nós iremos abordar esses temas: o agir, que é o caminho para a superação dos males da nossa sociedade, e o celebrar, que é a grande confraternização entre irmãos, vivendo a harmonia e a paz. No terceiro capítulo, ou terceira parada, como é chamado o texto base, traz como título o próprio lema da campanha: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. É em Cristo que nós encontraremos o caminho para a paz. Por isso, para iluminar as nossas pistas de ação, nós temos que sempre olhar para Cristo, para as suas atitudes e extrair delas luzes para que nós também possamos tornar gestos concretos na nossa sociedade. Cristo é a nossa paz. Ele é o ponto de encontro de todos nós. É nele que toda a construção se ajeita, é nele que nós vivemos em harmonia como um único corpo. Por isso, em Cristo, nós somos chamados a viver esse grande dom de Deus de ser uma grande família, uma única família. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos tantas provações voltadas para a questão da violência, para a questão do ódio, da polarização, e são essas coisas que nós temos que superar, encontrar caminhos para que nós vençamos todos esses desafios e possamos colocar em prática a paz que Jesus nos dá, a paz que vem do coração, a paz que nos torna todos irmãos e irmãs, filhos de Deus Pai. Cristo, sendo a nossa paz, é nele que nós vamos nos espelhar para que nós possamos percorrer essa terceira parada nessa campanha, nesse texto base que a campanha nos oferece. Então, para que a gente possa construir esse reino da paz e do amor, é preciso dialogar. O diálogo é de suma importância para que a gente busque, no encontro com o outro, caminhos de superação. O diálogo é um exercício, uma arte para alcançarmos a verdade, para alcançarmos o bem comum. No diálogo, ninguém deve se considerar como tendo a verdade, porque o diálogo é uma arte onde na troca das experiências, na troca de sabedoria, então o diálogo concorre para essa busca da verdade que faz com que todos nós alcancemos um ponto de unidade. E é isso que nós queremos. Para dialogar, é preciso se aproximar, é preciso se expressar, é preciso ouvir, é preciso olhar-se, conhecer-se, é preciso esforçar-se por entender-se ou para entender o outro. Então, o diálogo é uma arte que nos leva à busca da verdade, à comunhão, para que todos nós vivamos a paz. Ninguém pode ser autossuficiente ou prepotente no diálogo, porque o diálogo implica a humildade e o serviço. O diálogo é para nós um gesto nobre, aonde nós superamos as nossas diferenças, aonde vençamos as nossas divisões. Portanto, o diálogo é o caminho para a paz, e é com base
no diálogo que nós devemos então colocar pistas de ação para vivermos de fato esta campanha da fraternidade. As pistas de ação voltadas através do diálogo devem nos levar a ir ao encontro do outro. E nós vimos nos outros encontros tantas situações, tantas pessoas que passam pelas mais diversas adversidades de sua vida, como a fome, como o preconceito, o racismo, a intolerância, as polarizações, as injustiças sociais e tantos outros males que nós temos na nossa sociedade. Dialogar não somente com aqueles que sofrem, mas também dialogar com aqueles que têm a responsabilidade de elaborar políticas públicas, leis que possam de fato que possam fazer com que essas realidades sejam superadas. Então o diálogo é com todos, porque todos estão nesta roda, nesta ciranda da vida, chamados a viver a harmonia e a paz. Nós sabemos que a nossa missão é evangelizar, e evangelizar através do diálogo. A fé não é uma imposição, a fé é um anúncio, uma proposta, aonde nós anunciamos o Evangelho de Cristo como caminho para um mundo melhor. Por isso, a fé nos leva, pelo diálogo, a conhecer essa vontade de Deus para todos nós. Então, precisamos dialogar, nos ajudar mutuamente para superarmos juntos as nossas diferenças, para superarmos juntos as nossas divisões. É na unidade que nós devemos buscar a harmonia na diversidade. Então, o diálogo para nós é esse grande caminho que a campanha nos propõe para vivenciarmos a busca da paz. Quando se há a ausência do diálogo, temos então a indiferença em relação ao bem comum. Se nós queremos viver a solidariedade, a fraternidade, através do diálogo, com a ausência dele, temos então a indiferença, que gera esses males que nós citamos, que é o ódio, que é o preconceito, o racismo. O diálogo não pode ser reduzido a meras negociações visando a obtenção de poder ou de maiores vantagens possíveis. O diálogo não pode levar à busca dos interesses, mas sim aquilo que é comum, o interesse comum, não o interesse egoísta voltado para o poder e para os privilégios. Por isso que o diálogo é um exercício da verdade, para que nós nos conheçamos e entendamos que o bem comum é aquilo que torna a sociedade virtuosa na superação dos males. E uma nova humanidade é sempre possível. É preciso acreditar que nós temos sim condições de transformar a nossa sociedade. Só precisamos nos empenhar, buscar nos motivar a partir do Evangelho e da missão de Cristo para que esse reino da paz aconteça. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. Esses sinais do reino de Deus é tudo aquilo que compete ao Evangelho que Cristo anunciou: o amor, a benevolência, o perdão, a liberdade, a graça de Deus entre nós. E para superar esses conflitos, é preciso que nós vivamos esses valores do reino. Esses valores do reino fará com que nós superemos todos os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, para que busquemos a orientação de praticar solidariamente
a mútua compreensão entre todos nós, para que nós possamos compreender de fato que Cristo é a pedra fundamental. Cristo é o nosso alicerce. Enquanto cristãos, devemos sempre buscar em Cristo nosso ponto de unidade, o alicerce da nossa vida para construirmos esse reino de paz que Ele nos chama a vivermos. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se como concidadãos e concidadãs do povo de Deus. Então, se todos nós cristãos, nas diversas denominações cristãs, se nós não soubermos viver como irmãos, nós que somos cristãos, como que nós então poderemos querer um mundo mais justo, um mundo onde resplandeça a paz? Por isso, temos que nos entender como povo de Deus, como irmãos e irmãs, e assim trilharmos juntos esse caminho da construção da paz. É desta forma que nós iremos construir a paz através do diálogo e do serviço uns aos outros. Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, nos dá um exemplo de que nós também devemos nos colocar a serviço uns dos outros, a serviço da promoção da vida, do respeito da dignidade, para que nós possamos de fato construir esse reino almejado por Ele. E assim, através do diálogo, nas nossas realidades, das nossas paróquias, das nossas comunidades, nós temos que identificar aquilo que gera a impossibilidade ou que nos faz ver como desafio do reino de Deus. Então é olhando essas realidades de incoerência com o reino de Deus que nós temos que, através do diálogo, trilhar caminhos para a superação. Por isso, nós temos que, ao contemplar a realidade, elaborar pistas de ação para esta realidade que contém alguma coisa que não está coerente com o reino de Deus. E assim, nós iremos para a nossa quarta parada, que é o celebrar. Celebrar a vida, conviver, fraternizar. Quando essas pistas de ação são colocadas em prática e geram a conversão, a paz, a harmonia, então é o momento de celebrar. E aqui na nossa quarta parada é justamente disso que se trata. Somos todos irmãos, todos estamos nessa caminhada, nessa peregrinação da fé, rumo a Deus Pai. E por isso, para darmos o bom testemunho da nossa fé, devemos nos comportar como irmãos e irmãs, nos ajudando e nos respeitando mutuamente. Celebrar é conviver, é fraternizar. O texto base vai nos deixar uma frase muito bonita. Não há nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Não existe nada que justifique o preconceito, que justifique o ódio, o racismo, que justifique a exclusão em relação àquele que pensa diferente ou que vive de uma forma diferente. Todos nós temos que nos respeitar para que nós vivamos a vida com harmonia, com amor. Celebrar, portanto, é celebrar a vida, é celebrar a paz, a harmonia. E vamos então, para concluir esse nosso encontro, para concluir a nossa catequese permanente, vamos rezar aqui a oração do cardeal José Tolentino Mendonça, um cardeal, poeta e teólogo português.
nesse tempo de pandemia, não é somente esse vírus do Covid que destrói tantas vidas, mas existem outros vírus por aí. E a oração do cardeal nos leva a compreender a vida como uma libertação de tantos males que nós temos presente na sociedade. O cardeal faz a seguinte oração: livra-nos deste vírus e de todos os outros. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocastes como sentinelas da aurora. José Tolentino Mendonça, cardeal, poeta e teólogo. Fica aqui a nossa oração para a nossa campanha da fraternidade, essa oração do poeta, do cardeal José Tolentino, que nos motiva a vencer todos esses males. Nós vamos encerrando a nossa catequese permanente, que esta campanha da fraternidade possa dar muitos frutos na nossa vida, na nossa sociedade. Possamos vivenciá-la com amor, com intensidade nas nossas paróquias, buscando sempre no diálogo a construção da paz. Que Deus vos abençoe e vos guarde sempre, todos os dias. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.